Ninguém avisou meu sogro. Ele entrou em uma concessionária na primavera passada, com 71 anos, lidando com dores no joelho e vivendo com uma renda fixa, e saiu de lá dirigindo um SUV compacto 0 km. Bancos de tecido, nenhum apoio lombar, e uma parcela mensal de $485 pesando no bolso. Pouco mais de um mês depois, ele estava sentado na minha oficina, olhando para mim e perguntando, com aquela dúvida no olhar, se tinha tomado a decisão certa. E a verdade? Eu nem tive coragem de contar para ele o que eu sabia. Porque ali do lado, praticamente na fileira ao lado, no pátio de seminovos, existia uma realidade completamente diferente. Um SUV de luxo completo, com bancos de couro aquecidos, um conforto de rodagem extremamente suave e ainda com cerca de 80 mil milhas de vida útil pela frente, tudo isso por $9.800 à vista. Sem parcela, sem juros, sem aquele peso constante de compromisso financeiro todo mês. E é exatamente isso que está acontecendo agora no mercado de SUVs de luxo usados, enquanto muita gente ainda nem percebeu. E o mais curioso é que justamente quem mais poderia se beneficiar disso, pessoas mais experientes, que priorizam conforto, tranquilidade e segurança, são as últimas a descobrir essa oportunidade. Hoje, eu vou te mostrar 7 SUVs de luxo que estão disponíveis agora mesmo, com preços abaixo de $12.000, e que fazem muito mais sentido para quem busca conforto de verdade no dia a dia. E presta atenção, porque o primeiro da lista é o modelo que eu venho recomendando e colocando na garagem de pessoas da minha própria família há anos, e tem um motivo muito claro para isso. Na 7ª posição, Buick Enclave. E eu quis começar por ele por um motivo simples. Quase ninguém enxerga esse carro como um SUV de luxo, e é exatamente isso que transforma ele em uma verdadeira mina de ouro escondida. A segunda geração do Enclave, entre os anos de 2018 até 2020, é um crossover grande, com 3 fileiras de bancos, construído sobre uma plataforma da General Motors que também é usada em alguns dos modelos mais refinados do grupo. E o mais interessante? Hoje você encontra unidades bem conservadas, com menos de 90 mil milhas rodadas, o equivalente a cerca de 145 mil quilômetros, na faixa entre $10.000 e $12.000, com uma facilidade impressionante. Agora deixa eu te explicar por que esse carro é praticamente feito sob medida para quem prioriza conforto no dia a dia. A altura de entrada do Enclave gira em torno de 10 polegadas, o que, para você ter uma ideia, é mais baixo do que muitos SUVs médios. Ou seja, você não precisa subir no carro, você simplesmente se senta, como faria em uma cadeira confortável. As portas têm uma abertura ampla, facilitando o acesso, e os bancos ficam posicionados na altura exata para quem já sente algum desconforto no quadril ou nos joelhos. E não para por aí, todas as versões contam com ajuste elétrico nos bancos dianteiros. Debaixo do capô, ele vem equipado com um motor 6 cilindros em vez de 3,6 litros, entregando 310 cavalos de potência, acoplado a uma transmissão automática de 9 marchas. Esse motor não é novidade improvisada, ele é resultado de mais de uma década de evolução por parte da GM. E tem um detalhe importante, ele utiliza corrente de comando, não correia. Isso significa que você não precisa se preocupar com trocas caras em intervalos específicos. Quando falamos de manutenção, os números também surpreendem. De acordo com a RepairPal, o custo médio anual gira entre $600 e $700, o que fica abaixo da média do segmento de SUVs de luxo. Agora, se você estiver pensando em comprar um, presta atenção nesses pontos. Primeiro, verifique o fluido da transmissão. Algumas unidades mais antigas da caixa de 9 marchas apresentavam pequenas hesitações nas trocas, algo que a própria GM resolveu com atualizações de software. E o melhor, se ainda não foi feito, essa atualização normalmente não tem custo em concessionárias da marca. Segundo ponto, teste o funcionamento do porta-malas elétrico, garantindo que abre e fecha de forma suave. E por último, observe o desgaste dos bancos de couro, principalmente na lateral do banco do motorista. Se já estiver muito desgastado com cerca de 112 mil quilômetros, é sinal de uso mais intenso do que o ideal. E aqui vem a parte que pouca gente percebe. Um Enclave completo, quando novo, ultrapassava facilmente os $50 mil. Hoje, você está levando tudo isso por algo próximo de 10 mil. E não, isso não é exagero. Na 6ª posição, Lincoln MKX. E aqui vai uma verdade que pouca gente comenta. A Lincoln sofre uma das maiores desvalorizações de todo o mercado automotivo. E, sinceramente, quem sabe aproveitar isso sai ganhando muito.
A segunda geração do MKX, produzida entre 2016 e 2018, e que depois passou a se chamar Lincoln Nautilus, é um SUV médio de luxo criado para bater de frente com o Lexus RX. Só que hoje a realidade é outra. Enquanto o Lexus ainda segura preço lá em cima, o MKX despencou, e virou uma oportunidade absurda. Atualmente, você encontra um MKX versão Reserve, ano 2016 ou 2017, com menos de 85 mil milhas, algo próximo de 137 mil quilômetros, custando entre 9 mil e 11.500 dólares. E o mais impressionante, quando esse carro era novo, ele saía por algo entre 44 mil e 48 mil dólares. Isso representa uma desvalorização superior a 75%. Ele compartilha a base com o Ford Edge, mas a Lincoln fez um trabalho pesado para elevar o nível de acabamento. Aqui você encontra couro premium de altíssima qualidade, extremamente macio ao toque. Os bancos dianteiros têm até 22 regulagens elétricas, com aquecimento, ventilação e até função de massagem. Para quem sofre com dores nas costas, isso não é luxo, é qualidade de vida no dia a dia. Debaixo do capô, estamos falando de um motor 6 cilindros em vez de 3,7 litros, aspirado, entregando 305 cavalos de potência. Nada de turbo, nada de intercooler, nada de pressão extra para gerar dor de cabeça no futuro. É um conjunto simples, confiável e que ainda funciona com gasolina comum. Agora, atenção em um ponto importante antes de fechar negócio. Em alguns motores dessa família da Ford e da Lincoln, a bomba d'água fica instalada internamente no motor. O ideal é perguntar ao vendedor se essa peça já foi substituída. Caso não tenha sido, vale a pena considerar uma troca preventiva por volta dos 160 mil quilômetros, com um custo aproximado de 800 dólares. Para quem quer entrar no mundo do luxo de verdade, sem pagar o preço inflacionado de marcas como a Lexus, o MKX é, sem exagero, uma das melhores compras disponíveis hoje no mercado. Na quinta posição, Infiniti QX60. E esse aqui é daqueles modelos que entregam exatamente tudo o que alguém busca quando o assunto é conforto e praticidade no dia a dia. A primeira geração do QX60, produzida entre 2014 e 2020, começou sua história como Infiniti JX35 antes de receber o nome atual. Estamos falando de um SUV de luxo com 3 fileiras de bancos que acerta em praticamente todos os pontos importantes: cabine silenciosa, bancos extremamente confortáveis, rodagem suave, opção de tração integral e uma altura de entrada que facilita muito o acesso. É quase como sentar em uma cadeira de sala de jantar. Hoje, você encontra unidades entre 2015 e 2017, com menos de 90 mil milhas, algo próximo de 145 mil quilômetros, custando entre 9.500 e 12 mil dólares. E quando esse carro era novo, o preço variava de 43 mil até mais de 50 mil dólares, dependendo da versão. Essa queda de valor joga completamente a seu favor se a ideia é gastar menos e levar mais. Debaixo do capô, o QX60 utiliza um motor 6 cilindros em vez de 3,5 litros da família VQ, um conjunto que a Nissan e a Infiniti vêm aperfeiçoando desde o início dos anos 2000. Esse motor já apareceu diversas vezes na lista dos melhores do mundo da Vardis 10 Best Engines, o que já diz muito sobre sua reputação. Ele é aspirado, utiliza corrente de comando e, na prática, consegue rodar facilmente até cerca de 400 mil quilômetros sem grandes complicações, desde que as manutenções básicas sejam feitas corretamente. Agora, existe um ponto que exige atenção. O QX60 utiliza uma transmissão continuamente variável, conhecida como CVT. Esse tipo de câmbio carrega uma certa fama, mas no caso desse modelo, estamos falando de uma unidade da Jatco que foi bastante aprimorada ao longo dos anos. O segredo aqui é simples: manutenção. Se o fluido da transmissão foi trocado regularmente a cada 50 a 60 mil quilômetros, ótimo sinal. Caso contrário, é melhor pensar 2 vezes. Uma dica prática que faz toda a diferença: verifique a vareta do câmbio. O fluido deve estar limpo, com uma coloração entre rosa e vermelho claro. Se estiver escuro ou com cheiro de queimado, isso já indica desgaste interno. Só esse detalhe já revela grande parte do estado geral do veículo. E quando você entra em um QX60 mais completo, fica claro que ele entrega um nível de acabamento acima da média. Bancos de couro com aquecimento e ventilação, sistema de som da Bose, ar-condicionado digital de 3 zonas, câmera com visão em 360 graus e até terceira fileira com acionamento elétrico.
Para quem precisa de espaço para a família, especialmente para levar netos com conforto e segurança no fim de semana, esse carro cumpre esse papel com uma facilidade impressionante, e ainda deixa uma surpresa guardada para o próximo da lista. Na quarta posição, Acura RDX. E aqui a gente entra em um território interessante, porque esse pode ser facilmente um dos carros mais subestimados que a Honda já colocou no mercado. A segunda geração do RDX, produzida entre 2013 e 2018, é um SUV compacto de luxo que entrega exatamente o que muita gente procura, sem exageros, sem complicação. E se você não precisa de terceira fileira de bancos, existe um argumento forte de que esse é simplesmente o melhor custo-benefício de toda essa lista. Hoje, modelos entre 2016 e 2018, com menos de 80 mil milhas, algo em torno de 128 mil quilômetros, estão sendo encontrados na faixa entre 11 mil e 12 mil dólares. E quando eram novos, esses carros partiam de cerca de 36 mil dólares e podiam ultrapassar 42 mil nas versões mais completas. A desvalorização foi grande, mas a confiabilidade permaneceu intacta. Debaixo do capô, você encontra um motor 6 cilindros em vez de 3,5 litros com tecnologia EVTEC, entregando 279 cavalos de potência. É um motor aspirado, sem turbo, sem injeção direta problemática e, mais importante, sem correia dentada. Ele utiliza corrente de comando, projetada para durar toda a vida útil do motor, o que elimina uma preocupação comum em muitos veículos. A transmissão também segue essa mesma filosofia de simplicidade e durabilidade. Aqui não tem CVT, não tem dupla embreagem, é um câmbio automático tradicional de 6 marchas com conversor de torque, conhecido por trocas suaves e longa vida útil. Segundo dados da Repair.Pal, o RDX possui uma nota de confiabilidade de 4 de 5, com um custo médio anual de manutenção na casa dos 480 dólares. Isso é mais baixo do que concorrentes como o BMW X3 e o Mercedes-Benz GLC, e o melhor, o Acura ainda custa menos na hora da compra. Para quem busca praticidade no dia a dia, o tamanho do RDX acerta em cheio. Não é grande a ponto de dificultar manobras ou estacionamentos, mas também não é pequeno a ponto de tornar o acesso desconfortável. A altura dos bancos é ideal, a visibilidade é excelente e os comandos são simples, diretos. E isso faz muita diferença. Nada de telas complicadas ou sistemas confusos. Aqui você tem botões físicos e controles intuitivos, que funcionam sem exigir adaptação. Para quem só quer entrar no carro e dirigir sem dor de cabeça, isso é um detalhe que pesa, e muito. Agora, antes de comprar, vale conferir alguns pontos importantes. Dê atenção à caixa de direção elétrica. Alguns modelos entre 2013 e 2015 tiveram recall por vazamentos nas mangueiras, então é importante verificar se isso já foi resolvido. Outro ponto são os discos de freio. Por ser um veículo mais pesado, pode haver desgaste ou empenamento se o uso anterior foi mais severo, principalmente em regiões com muitas descidas. Mas mesmo que seja necessário fazer um serviço completo de freio, o custo gira em torno de 350 dólares, o que, dentro do universo de SUVs de luxo, é praticamente irrisório. E é exatamente esse tipo de equilíbrio entre custo, conforto e confiabilidade que faz o RDX se destacar, mas o próximo da lista vai ainda mais longe em um ponto que muita gente nem considera. Na terceira posição, Volvo XC60. E aqui a conversa muda completamente de nível, porque quando o assunto é segurança, poucas marcas conseguem competir com o histórico da Volvo. Se a prioridade número 1 é proteção, e, convenhamos, para muita gente isso deveria estar no topo da lista, o XC60 se destaca com folga. A primeira geração, produzida entre 2010 e 2017, é considerada uma das mais seguras da sua época. Inclusive, foi um dos primeiros veículos a trazer tecnologias como frenagem automática de emergência e o sistema City Safety como itens de série, em uma época em que a maioria das montadoras ainda nem pensava nisso. Hoje, você encontra versões T5 entre 2015 e 2016, com menos de 85 mil milhas, algo próximo de 137 mil quilômetros, custando entre 10 mil e 12 mil dólares. Um valor que, considerando o que esse carro entrega, chama a atenção. Debaixo do capô, o T5 traz um motor turbo de 2,5 litros com 5 cilindros em linha, entregando 250 cavalos de potência. Sim, 5 cilindros, uma configuração incomum, mas que a Volvo dominou como poucas marcas. O resultado é um motor suave, com ótimo torque e que já provou sua durabilidade ao longo de milhões de quilômetros rodados ao redor do mundo. Agora, se tem um ponto onde o XC60 realmente brilha, é no conforto dos bancos.
A Volvo trabalha há décadas em parceria com especialistas em ortopedia, e isso fica evidente assim que você se senta. Os bancos dianteiros estão entre os mais ergonômicos e confortáveis do mercado, independentemente da faixa de preço. Aquela viagem longa que normalmente deixaria qualquer pessoa cansada, aqui simplesmente flui sem esforço. Claro, nem tudo é perfeito. O custo de manutenção é um pouco mais elevado quando comparado a modelos japoneses. Em média, você pode esperar algo entre 750 e 850 dólares por ano. Mas aqui entra um ponto importante: você está pagando por um nível de engenharia em segurança que poucos carros conseguem oferecer. E, sendo bem direto, evitar um único acidente mais sério pode fazer toda a diferença. Para quem valoriza a tranquilidade ao dirigir, esse investimento adicional se justifica com facilidade. Na hora de avaliar um XC60 usado, fique atento a alguns detalhes. Verifique o consumo de óleo. Alguns motores turbo de 2 litros da linha Drive E, presentes em versões mais recentes, apresentaram esse tipo de problema. Já o motor de 2,5 litros do T5 não sofre com isso, sendo a escolha mais segura. Outro ponto simples, mas importante: observe os amortecedores do porta-malas. Se a tampa traseira não se mantém aberta sozinha, provavelmente será necessário substituí-los. É uma solução barata, girando em torno de 150 dólares, e fácil de resolver. E quando você começa a perceber esse equilíbrio entre segurança, conforto e engenharia, fica claro por que esse carro ocupa essa posição, mas o próximo da lista traz um tipo de vantagem que impacta diretamente o seu bolso todos os dias. Na segunda posição, Acura MDX. E aqui estamos falando de um SUV que tem algo raro no mercado: respeito absoluto de quem realmente entende de carro. Mecânicos confiam, donos elogiam, e isso não acontece por acaso. A terceira geração do MDX, produzida entre 2014 e 2020, basicamente pega toda a engenharia sólida da Honda e envolve isso com o acabamento refinado da Acura. Para quem precisa de espaço, seja para a família, para bagagens ou até para levar equipamentos como tacos de golfe, esse carro resolve tudo com folga. Hoje, você encontra unidades entre 2014 e 2016, com menos de 95 mil milhas, algo próximo de 153 mil quilômetros, custando entre 10 mil e 12 mil dólares. E aqui entra um detalhe que chama a atenção: quando novo, o preço começava por volta de 43 mil dólares e podia ultrapassar 55 mil nas versões mais completas. Ou seja, estamos falando de uma desvalorização próxima de 40 mil dólares, em um carro que ainda tem muita vida útil pela frente. Debaixo do capô, o MDX utiliza o conhecido motor 6 cilindros em vez de 3,5 litros da família J, um dos conjuntos mais confiáveis já produzidos pela Honda. É um motor aspirado, com corrente de comando, feito para durar. Dependendo do ano, ele vem acoplado a um câmbio automático de 6 ou 9 marchas. Se a ideia for apostar no conjunto mais simples e comprovado, os modelos entre 2014 e 2015 com câmbio de 6 marchas são a escolha mais conservadora. Já as versões a partir de 2016 com transmissão de 9 marchas também funcionam bem, mas ainda não têm o mesmo histórico longo de durabilidade. Agora, tem um ponto aqui que faz muita diferença na prática. O sistema de tração integral da Acura, conhecido como SHAWD, distribui o torque de forma inteligente entre as rodas, principalmente em curvas. Traduzindo, o carro se mantém mais firme, mais previsível e mais seguro, seja em estrada molhada ou em situações de baixa aderência. Para quem dirige buscando tranquilidade, isso aumenta muito a sensação de controle. Em termos de segurança, o MDX também não decepciona. Ele recebeu nota máxima geral de 5 estrelas da NHTSA e foi classificado como Top Safety Pick pelo IHS. Além disso, muitos modelos já vêm equipados com monitoramento de ponto cego, alerta de saída de faixa, aviso de colisão frontal e piloto automático adaptativo. E o mais impressionante é que você encontra tudo isso dentro dessa faixa de preço entre 10 mil e 12 mil dólares. Tenta achar outro SUV de luxo com 3 fileiras, esse nível de tecnologia e esse histórico de confiabilidade por esse valor, é extremamente difícil. Antes de fechar negócio, vale conferir alguns detalhes. Observe o condensador do ar-condicionado, principalmente nos primeiros anos dessa geração, já que algumas unidades apresentaram vazamentos. O reparo costuma ficar entre 500 e 700 dólares. Também é importante testar bem o sistema multimídia. Alguns modelos entre 2014 e 2016 utilizam uma configuração com 2 telas que pode apresentar falhas de resposta ao toque. Se notar algum problema, considere um custo aproximado de 400 dólares para substituição.
E quando você junta espaço, confiabilidade, tecnologia e segurança em um único pacote, fica claro por que esse modelo chegou tão perto do topo. Mas o número 1 da lista leva vantagem em um ponto que muda completamente a experiência de quem dirige todos os dias. Na primeira posição, Lexus RX 350. Esse aqui é diferente, é aquele tipo de carro que você indica sem medo. É um modelo que eu venho colocando na garagem de pessoas da minha própria família há anos, e até hoje, ninguém voltou arrependido. Nem uma única vez. A terceira geração do RX 350, produzida entre 2010 e 2015, virou praticamente o padrão de referência quando o assunto é SUV de luxo confiável. E o mais curioso é o cenário atual. Os preços simplesmente não fazem sentido perto do que esse carro entrega. Hoje, um modelo entre 2012 e 2013, com algo entre 90.000 e 110.000 milhas, aproximadamente entre 145.000 e 177.000 quilômetros, pode ser encontrado na faixa entre 9.000 e 12.000 dólares. E é aqui que começa a mágica. Debaixo do capô está o motor 6 cilindros em vez de 3,5 litros da família 2GRFE, o mesmo conjunto utilizado em modelos como o Toyota Highlander, o Toyota Camry e o Lexus ES 350. Esse motor utiliza corrente de comando, é aspirado e tem histórico comprovado de ultrapassar facilmente os 480.000 quilômetros apenas com manutenção básica. São 275 cavalos de potência, funcionando com gasolina comum, e com um nível de robustez impressionante. Não é raro encontrar unidades com mais de 300.000 quilômetros rodados ainda com funcionamento extremamente saudável, praticamente sem desgaste perceptível interno. A transmissão é automática de 6 marchas, produzida pela Aisin, empresa que tem participação da Toyota. E aqui não tem discussão, é um dos conjuntos mais duráveis já feitos. Simples, suave e extremamente confiável. Agora, o que realmente coloca o RX no topo para esse tipo de perfil é a experiência ao dirigir. O silêncio a bordo é impressionante. A Lexus investiu pesado em isolamento acústico, vidros mais espessos e uma suspensão ajustada especificamente para conforto. O resultado é uma condução suave, tranquila, quase terapêutica. A altura de entrada é amigável, facilitando o acesso mesmo para quem tem mobilidade reduzida. Os bancos oferecem suporte na medida certa, sem serem duros. E os comandos seguem uma lógica simples e direta, nada de sistemas complicados ou telas confusas. Aqui tudo funciona como deveria, sem exigir adaptação. E quando falamos de custos, fica ainda mais impressionante. Segundo a Repair.pal, o gasto médio anual de manutenção gira entre 500 e 550 dólares. Isso é mais baixo do que muitos SUVs que nem sequer são considerados de luxo. E a chance de uma manutenção mais pesada em um ano específico gira em torno de apenas 11%. Para você ter uma ideia, um dos reparos mais caros e comuns nesse modelo costuma ser a troca da bomba d'água, que gira por volta de 600 dólares com peças e mão de obra. E é exatamente isso que faz o RX 350 ocupar esse lugar. Não é só sobre luxo, não é só sobre conforto, é sobre tranquilidade no longo prazo. É sobre entrar no carro todos os dias sabendo que ele simplesmente vai funcionar, sem surpresas, sem dor de cabeça e sem comprometer seu bolso. Na hora de escolher aqui vai um checklist direto ao ponto. Primeiro, observe o painel. Alguns modelos entre 2010 e 2012, principalmente em regiões mais quentes, apresentaram rachaduras com o tempo. A Lexus chegou a oferecer uma extensão de garantia para esse problema, então vale perguntar se já foi resolvido. Segundo ponto, fique atento aos suportes dos amortecedores dianteiros. Após cerca de 160.000 quilômetros, alguns começam a fazer um leve ruído ao passarem irregularidades. A troca costuma ficar em torno de 450 dólares por lado. Terceiro, teste os amortecedores da tampa traseira. Assim como acontece em outros SUVs, eles perdem força com o tempo. Se a tampa não se mantém aberta sozinha, prepare algo próximo de 100 dólares para resolver. Quarto, e esse aqui é ouro, sempre que possível, procure uma unidade que tenha sido de um dono mais velho, alguém que cuidava do carro com atenção. Um RX bem mantido, guardado em garagem e com trocas de óleo feitas a cada 8.000 quilômetros, é praticamente como comprar uma cápsula do tempo. Agora, resumindo tudo isso de forma simples, com o Lexus RX 350, você leva conforto de alto nível, a confiabilidade mecânica da Toyota, excelente segurança e um conjunto mecânico que simplesmente não costuma dar dor de cabeça. E tudo isso pelo preço de um carro popular usado.
A verdade é que esses carros ficam parados nos pátios por um motivo simples: eles não têm o mesmo apelo visual chamativo de marcas como BMW ou Mercedes-Benz. Mas é justamente aí que está a oportunidade. Quem entende, aproveita. Então está aí. 7 SUVs de luxo, todos abaixo da faixa dos $12.000, e todos fazendo muito mais sentido do que muita opção 0 km básica por aí. O Buick Enclave com espaço de sobra e conforto na entrada. O Lincoln MKX com bancos que parecem de outro nível. O Infiniti QX60 com um motor lendário. O Acura RDX equilibrado e confiável. O Volvo XC60 com foco total em segurança. O Acura MDX com espaço e robustez de sobra. E o RX350, aquele que você pode comprar e simplesmente dirigir sem preocupação. Pare de gastar mais do que precisa em carro básico 0 km, enquanto existem opções como essas cheias de equipamentos, conforto e ainda com muita vida útil pela frente. Seu dinheiro merece mais do que um carro simples com banco de tecido e uma parcela mensal de $500. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se abriu sua visão para escolhas mais inteligentes, já se inscreve no canal porque tem muito mais vindo por aí. Conteúdos diretos, sem enrolação, mostrando o que realmente vale a pena e o que não vale. Deixa o like se fez sentido para você. E mais importante, dirige com cuidado. Cuida do seu carro, porque no fim das contas, ele cuida de você também. A gente se vê no próximo.